Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Os grãozinhos hoje nós estamos ainda no capítulo 4 do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje nós vamos começar nas instruções dos Espíritos, os limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo que o espírito é chamado a viver, esse toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Gente, então, os limites da encarnação, propriamente dita, são apenas para nós que estamos aqui, vamos colocar assim, né? Para nós que estamos aqui ainda na Terra, ligados muito ainda à matéria. Né? Nos mundos superiores ao nosso, as reencarnações elas não são tão necessárias, né? Não são tão materiais como aqui na Terra. Não é que não são necessárias. Até o espírito se depurar completamente, as reencarnações são necessárias sim. Né? A gente sabe disso. Eu usei a palavra errada, tá? Mas nos mundos superiores, o espírito ele já não tem tanta necessidade de matéria. Né? Ele desligando-se mais da matéria, o espírito ele toma uma forma diáfano, que eles usaram aqui o termo, que é o quê? É leve, é suave, é transparente, né? É quase imperceptível. Né? Então é mais frágil, assim, digamos, em questão de materialidade do que nós. Né? Lá eles não estão sujeitos às doenças, aos vícios, a tudo que nós temos aqui de ruim nessa terra. Eles não estão sujeitos mais a isso. Né? Em alguns mundos onde o mal ainda impera, sim, eles vão estar sujeitos, mas com menos intenção, com menos, como que eu digo? As palavras estão fugindo. Intensidade, com menos intensidade do que nós aqui na Terra. Né? O perispírito ele vai se adaptando, né? Ele vai se adaptando ao mundo em que ele vive. Até ele chegar, né? Até ele chegar na pureza completa, até ele depurar todinho, até ele se depurar todinho e ficar na pureza onde estão os espíritos puros, nos planetas onde estão os espíritos puros, né? E lá nesses planetas, gente, onde o espírito não está mais tendo necessidade da matéria, né? Ele é colocado ali
porque ele já atingiu aquele grau de evolução, lá eles não são presos ao planeta que eles estão. Eles viajam onde eles quiserem ir, onde eles precisarem ir, onde eles forem destinados a ir em missão. Tá? Eles não são presos ali naquele planeta. Aquilo ali é a casa deles, certo? Mas eles podem muito bem vir aqui para fazer uma missão, para fazer uma ajuda, né? E onde eles quiserem ir, eles não estão presos à matéria. Né? Lá, a reencarnação, eu já vou falar que lá já não existe, no mundo puro, tá? Porque lá já se atingiu o estado de pureza que o espírito tem que chegar, né? Então, nesses planetas, em matéria de reencarnação, lá já não existe mais a necessidade da reencarnação. Então, nós entendemos com isso que o limite da encarnação ele se resume, né, ao espírito que ainda não atingiu um certo grau de pureza. Né? Ele não está, ele está na caminhada ainda para atingir o estado de pureza. Vocês entenderam? Então, nós ainda temos muita necessidade da reencarnação, né? Porque nós ainda estamos ligados à matéria, muito ligados à matéria. À medida que nosso espírito for crescendo, for evoluindo, for se depurando, né, a necessidade da matéria vai ser menor e as reencarnações vão se tornar mais espaçadas, né? Mais espaçadas. Eu entendi assim, viu, gente? Se alguém quiser comentar de maneira diferente aí, por favor, me ajude também, que eu também estou aprendendo com vocês, tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 921, nós estamos falando de felicidade e infelicidade relativas, no livro 4, né, Esperanças e Consolações, no capítulo 1, tá? Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê a vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzir a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Gente, depende da gente somente. Depende da gente somente a nossa felicidade. O que nós estamos planejando para o futuro? O que nós queremos para o nosso futuro? Se nós nos mantivermos no caminho do bem, praticando a lei de amor, de caridade, nós vamos ser mais felizes do que se nós enveredarmos por um caminho diferente. Né? Praticar outro tipo de vida, que não seja a vida no amor, na caridade. Nós vamos ficar muito felizes por pequenas coisas nesse caminho do bem. Como é gratificante você ver o sorriso de uma pessoa que recebe uma ajuda, né? Que seja uma ajuda material, que seja uma ajuda moral. O sorriso no rosto dessa pessoa é gratificante para a gente. É um momento de felicidade que a gente tem. E que tal se a gente transformasse esses momentos de felicidade em muitos momentos de felicidade? Né? A gente sabe que a felicidade não é desse mundo, a felicidade completa não é desse mundo. Mas se nós transformarmos os nossos dias guiados pelo amor, pela caridade, pelo bem, nós vamos ter dias melhores, né? Com momentos de felicidade. Então, se a gente viver sempre nesse caminho do bem, não nos deixar desviar por pensamentos, por orientações enganadas, se a gente manter nosso pensamento
manter não, né? Mantiver nosso pensamento no bem, no amor, na caridade, a gente vai ter vários momentos felizes, com certeza, tá bom? Olha, gente, que Jesus nos abençoe essa quarta-feira com muita paz, muita saúde, muita luz, muito amor no coração, muito trabalho. Vamos lá, partiu quarta-feira. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.